Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso quadro Salvando Sua Vida, o quadro onde a gente dá algumas dicas rápidas para vocês para resolver alguns problemas específicos que vocês podem ter nos seus projetos ou trabalhos e tudo mais. Bom, como de costume eu vou trazer mais conteúdo sobre modifiers do Blender e os modifiers de hoje que eu vou falar vão ser os modifiers de Screw e o modifier de Skin. Basicamente é isso. Então vamos lá. Começando então pelo modifier de Screw. Como ele funciona? Basicamente, como a gente pode ver logo no desenho dele, ele é um modifier que usa para fazer esse movimento. Então a gente vai usar ele quando a gente quiser fazer isso. E como ele funciona? Bom, por exemplo, eu estou aqui com um objeto normal, um cilindro. Eu vou colocar a origem dele aqui no meio, tranquilo. Quando eu adiciono o modifier, praticamente não acontece nada. Mas, se a gente vir aqui e escolher nessa opção de Axis Object e selecionar um objeto externo, a gente vê que começa a ter uma diferença. Mas a gente não precisa exatamente colocar um objeto externo para ser o nosso centro, para fazer o screw. A gente pode simplesmente mudar o ponto pivô, colocando o cursor 3D numa outra posição, e aí a gente muda a origem do objeto. E isso a gente faz com que tenha como se fosse esse objeto de referência, entendeu? A gente muda o ponto de origem dele. E a partir daí a gente começa a ver como funciona o modifier. Porque se a gente começar a mudar essa opção aqui de Screw, a gente começa a ver o formato que tem no desenho dele. E é basicamente isso que ele faz. Agora, como opções, a gente tem aqui para escolher o eixo. Então vai ser o eixo que ele vai fazer essa volta dele, x, y, z. O Object já mostrei para vocês, basicamente para você selecionar um objeto para ser esse ponto de referência para ele dar a volta em volta dele. A gente tem também Steps, Viewport e Render, que é basicamente o número de subdivisões que vai ter nesse entorno, né? Então não deixe muito alto, porque vai dar uma travada. A gente tem também a opção de Merge, que eu já falei um pouco nos outros vídeos, é igualzinho. Basicamente, quando tiver vértices muito próximos, ele simplesmente junta, para não ficar duplicado um em cima do outro. A gente tem a opção também de Stretch UVs, para quando tiver faces muito esticadas, aí ele dá uma melhorada para alinhar melhor o mapa UV. E aqui embaixo em Normals é basicamente para ajustar as normais. A gente pode dar o Smooth, a gente pode dar o Flip para rotacionar as normais e recalcular a ordem para simplesmente arrumar. Basicamente é isso. Para o modifier de Skin ele é um pouquinho diferente. Para começar aqui, ele é normalmente usado para fazer árvores. Como assim? Bom, se a gente vir aqui e adicionar um plane e deletar 3 dos 4 vértices dele, a gente vai ficar com um vértice só. E se a gente começar a dar extrude nesses vértices e depois vir aqui e adicionar um modifier de skin, a gente vê o que acontece. E é por isso que ele é usado para fazer árvores, porque você simplesmente vai fazendo as linhas e daí você dá o skin e vira um tronco de uma árvore. Depois você só adiciona as folhas, que é a parte mais fácil. Aí de opções a gente tem Smooth, que é, como o próprio nome já diz, para dar o Smooth mesmo. Simetria, que é quando você quiser usar simetria, que simetria basicamente é o que você faz de um lado acontece do outro, só que daí a gente escolhe o eixo que a gente quer a simetria. Smooth Shading é como se você estivesse clicando com o botão direito e vir aqui em Shade Smooth. A gente tem o Create Armature, que daí ele vai transformar essas linhas em esqueleto, então daí você vai começar a mexer com ossos de verdade, não vai ser simplesmente linhas. E a gente tem algumas outras opções aqui que normalmente você nunca vai usar. Talvez você use essa daqui, Make Root, que você seleciona, por exemplo, o vértice de baixo e transforma ele num root, basicamente uma raiz. E daí, quando você transforma esse vértice em raiz, é como se ele fosse a origem. Então ele vai meio que rotacionar em volta dele, entendeu? Basicamente é isso, os dois modifiers são bem simples, não tem nenhuma dificuldade, nada além disso, é simplesmente para isso mesmo. Então, para essa aula foi isso, muito obrigado por assistir até aqui e até a próxima aula.